Bom, galera, na aula passada a gente falou um pouco sobre o cooperativiano, né, sobre algumas das medidas e tudo. E além das medidas que a gente falou, tem uma medida específica que eu queria falar um pouco mais alongadamente, que é a chamada criação da Santa Aliança, né? Que eu já tinha falado, acho que na aula passada, só falando do fim da Guerra Napoleônica, né? O que foi a Santa Aliança? A Santa Aliança, ela foi uma aliança militar de ajuda mútua entre as monarquias absolutistas, criada por Sejong do czar russo Alexandre I. Ela tinha como base o princípio da intervenção militar com o objetivo de impedir movimentos revolucionários liberais, de forma a garantir a preservação do absolutismo na Europa e o colonialismo na América. Os principais membros da Santa Aliança foram a Áustria, a Rússia e a Prússia. A Inglaterra declinou a participação por conta da possibilidade de intervenção colonial, que poderia prejudicar seus interesses econômicos. Basicamente, né, o que foi a Santa Aliança? Para além das medidas sendo tomadas, né, de divisão territorial e tal, de restabelecimento das monarquias que tinham sido depostas por Napoleão, foi constatado que havia uma necessidade das potências não liberais, né, antiliberais, se unirem para juntas evitarem futuros movimentos de representação liberal, né? Tipo, futuros movimentos que nem tinham sido a Revolução Francesa, né? De impedir que esses movimentos tivessem sucesso, né? E de umas potências ajudarem as outras nesse contexto, né? De, por exemplo, se a Áustria estivesse passando por algum problema, a Rússia chegaria lá e ajudava, né? Se a Prússia estiver passando por um problema nesse sentido de revoluções liberais, a Áustria ajudaria, e por assim sucessivamente, né? E ela tinha como base justamente esse princípio de intervenção militar, para, tipo, qualquer movimento de emancipação e tal, tanto na Europa quanto nas colônias, seria atacado, seria atacado antes que esse pudesse vir a florescer, né? E os principais membros foram a Áustria, a Rússia e a Prússia, né? Que foram três países que lutaram bastante, né, contra o Napoleão e tudo, e que foram ocupados em momentos diferentes e tudo, e sofreram as influências liberais. A Inglaterra, que também tinha participado das coligações passadas, ela declinou a participação nessa Santa Aliança. Por quê? Porque a aliança ela pregava a defesa da intervenção colonial, né? De intervir em colônias que tentassem se emancipar, tentassem sair do controle da Europa. E a Inglaterra, ela tinha muito interesse em fazer comércio com essas colônias, né? De aproveitar desses mercados, aproveitar dessa matéria-prima e tal. Porque lembram que uma das coisas que tinha, né, no colonialismo era a chamada parada do pacto colonial. Ou seja, a colônia só poderia fazer comércio com sua metrópole, né? Então, por exemplo, as colônias do Brasil só poderiam fazer comércio com Portugal, né? Isso poderia ser discutido, né? Porque até depois Portugal deixou, a Inglaterra abriu os portos para os amigos e tal do Brasil. Só que a Inglaterra, ela tinha interesse que as colônias se libertassem, né? Que as colônias buscassem essa emancipação e para fazer comércio com elas. Então, a Inglaterra decidiu não se manter, não se colocar dentro desse contexto, beleza? E a Santa Aliança, ela atuou em alguns momentos, né? Ela fez algumas intervenções aqui e ali, só que ela fracassou, né? Lembra aqui no texto? O fracasso da Santa Aliança se mostrou claro no aspecto militar. Não conseguiram intervir na independência da América, pelo jeito explicar dos Estados Unidos, e na independência da Grécia. Em relação à independência da América, é nesse período que os Estados Unidos eles vão fazer a chamada doutrina Monroe, né? Que ela vem como resposta à Santa Aliança. A doutrina Monroe, ela é mais ou menos o seguinte: se algum país da Europa tentar intervir alguma parada no país da América, os Estados Unidos eles iam ir lá e impedir isso, eles iam guerrear, sabe? E esse processo e essa doutrina de certa forma tornou muito complicado para as potências europeias atacarem e acabarem com os processos de independência, né? Porque eles não tinham recursos suficientes sequer para tipo chegar lá na América, né, sei lá, no colônia do Brasil, então nas colônias da Espanha, e manter a ordem, quanto mais para guerrear contra outro país distante e que não conhecia o território direito e tal. E isso foi bastante importante, certo? Ou seja, eles não conseguiram atuar na independência, por exemplo, das colônias da Espanha, não conseguiram atuar também na independência do Brasil, certo? Da Grécia. No caso da Grécia, a Rússia estava apoiando um dos países
da Santa estava apoiando a revolução na independência. O que mostra apesar da união ter sido importante para eles, né? Eles não tinham tanta força assim para impor suas vontades, por assim dizer, beleza? E além desses fatos, a crise da aliança foi marcada também pela concorrência econômica entre os países membros e pelo crescente avanço do liberalismo nas revoluções liberais, né? Em 20, 30 e 48, que a gente vai ver na aula seguinte, né? E uma coisa que você tem que entender é justamente isso. Por mais que naquele momento a França estivesse mais para baixo, tudo, aconteceu até a restauração da dinastia dos Bourbon, né, que tinha sido derrubada antes. Por mais que isso tivesse acontecido, a Revolução Francesa foi um marco, foi uma coisa importante. Os preceitos liberais, né, as ideias liberais foram difundidas de uma forma que não era possível voltar ao que era antes. A crise do Antigo Regime foi uma crise definitiva, certo? O Antigo Regime já não tinha mais condições de se manter da forma com que se mantinha antes, e isso vai se mostrar bastante forte nessas revoluções liberais. E, além disso, havia uma concorrência econômica muito grande entre os países, porque, especialmente entre a Áustria, a Rússia e a Prússia, por conta do processo de industrialização, né? De mais países participarem desse processo, mais países quererem ganhar dinheiro com isso e tal. Ou seja, isso também delimitava um pouco até que ponto os países iriam se ajudar, beleza? Então é isso. Isso para vocês entenderem um pouco sobre a Santa Aliança, né? O que ela era, o que ela se propunha a ser, como ela agia no caso, né? Através da intervenção militar, o que se propunha a ser uma aliança de países antiliberais, né? Para acabar com movimentos liberais. Só que, apesar de algumas atuações, ela se mostra incapaz de impedir os movimentos de independência e liberais, tanto nas colônias da metrópole quanto na Europa em si. Beleza? E é isso. Espero que estejam bem, espero que estejam tranquilos e até semana que vem. Valeu!